Aleluia. Eu sou grato a Deus mais uma vez por podermos estar juntos e sermos edificados através da palavra do Senhor. O desejo do meu coração e a minha oração é para que você seja abençoado, edificado, fortalecido, inspirado, estimulado, que a palavra venha renovar você e impelir você a seguir em frente, a continuar independente de tantas circunstâncias contrárias que nós estamos vivendo. Então, para isso, eu queria que você abrisse o Evangelho de João. Eu quero ler o princípio do capítulo de número 2. Abra comigo sua Bíblia ou seu aplicativo no celular. É importante que você leia também. O texto diz assim: E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse a ele: Eles não têm vinho. Jesus lhe disse: Mulher, o que tenho eu para fazer contigo, ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe então disse aos serviçais: Tudo quanto vos disser, façais. Tudo quanto ele vos disser, façai. Amém. Até aqui. Pai, eu quero orar, pedir que teu Espírito Santo possa abrir os olhos do nosso entendimento e esta letra se torne em vida dentro de cada um de nós. Pai, eu oro com gratidão em nome de Jesus. Não é preciso ter uma grande imaginação para se ter uma ideia de Maria naquele momento. É uma pessoa cheia de amor, cheia de disposição, bondosa e compreensiva, né? E Maria, com uma preocupação de uma mãe, né? Ela acha que ela devia informar Jesus da necessidade, né? Eles estavam numa festa de casamento e o vinho havia acabado. Então, como uma mãe toda preocupada, com a disposição de ajudar e de abençoar, ela acha que ela devia informar. E ela diz para Jesus, né? Ela chega para Jesus e diz: Eles não têm vinho, né? Não havia nada de errado com isto, mas Jesus, ele não via aquela situação como um homem comum, né? Em primeiro lugar, ele percebeu que ela como mãe estava colocando o seu relacionamento familiar e indo adiante de Jesus. E então Jesus teve que ter uma conversa franca com ela, mesmo porque, né, aquele momento já era necessário que esta relação familiar fosse colocada em segundo plano. Então, Jesus, ele tem uma conversa franca com Maria. E ele diz assim: o que você quer de mim, Maria, neste momento? Ainda não chegou a minha hora. Então, Maria, percebendo, ela compreendeu a situação, ela não retrucou, ela não questionou, ela não respondeu, ela simplesmente fala com os serviçais e se afasta. E ela diz a eles: Tudo quanto ele vos disser, façai. E é interessante isto, né? Não adiantaria aqueles serviçais chamarem outras pessoas: Ô João, faz isso, ô Pedro, faz aquilo. Tudo quanto ele vos disser. Ela indica que a pessoa certa era ele, né? Aponta para ele, e a palavra dele seria para ele: tudo quanto ele vos disser, obedeçam, façai vós. Né? Interessante que quando Jesus teve
esta conversa franca com Maria era como se ele dissesse: olha, eu não sou o seu filho milagreiro, eu não posso agir assim e satisfazer a sua vontade. Se eu tiver que fazer alguma coisa, se eu tiver que operar um milagre, eu vou fazer não como seu filho, mas como filho de Deus. Então, nós precisamos entender, sabe, meus queridos irmãos, muitas vezes, cheio de boas intenções, nós podemos fazer coisas erradas para Deus. E quando Deus vem e nos repreende, nós precisamos aprender com a atitude de Maria, né? Nós precisamos entender. Ela compreendeu a situação, ela não retrucou, ela se calou, ela passou algumas instruções e ela se afastou. Muitas vezes, cheio de boas intenções, nós podemos fazer coisas erradas. A grande questão é a motivação. Eu posso fazer a coisa certa com a motivação errada. Eu posso fazer a coisa errada com a motivação certa, né? Mas mesmo, né, que isso venha nos desapontar, mesmo que os nossos planos possam deixar de prosperar, nós precisamos entender uma coisa: o Senhor sempre vai estar certo em tudo o que Ele faz. Mesmo que isso nos entristeça, nos desaponte, mesmo que isso vá contra os nossos planos e projetos, nós precisamos aprender com Maria. Aprender com ela. E aprendendo com ela, depois nós precisamos ensinar outros. Maria reconheceu que ela se antecipara ao filho. Então, ela tratou de indicar a pessoa certa, tirou o foco dela, colocou em Jesus e ela disse para aqueles serviçais: olha, tudo quanto ele vos disser. A palavra seria para eles, não para outras pessoas. E eles deviam prontamente obedecer. Tudo quanto ele vos disser, façai. Interessante, Paulo também, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no verso de número 10, Paulo declara que há muitas vozes no mundo e nenhuma sem sentido. É interessante, há muitas vozes no mundo. Agora, a grande questão também é que voz você está ouvindo. Por quê? Porque muitas vezes nós damos ouvido às vozes das pessoas, o que as pessoas falam. Muitas vezes, a nossa própria voz, a voz dos desejos do nosso coração. Muitas vezes, a voz maligna. Mas nós precisamos aprender a dar ouvido à voz do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E ser guiado por esta voz. Né? Sem nenhuma indagação. Seja por curiosidade, seja por dúvida. Nós não podemos questionar nada. Nós precisamos entender que Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas é natural em nós, isto que é difícil de nós aprendermos a controlar. Nós queremos ir à frente, nós queremos fazer, né? E o que Jesus está mostrando e deixando muito claro, que Ele não vê as situações como eu e você vemos. Ele enxerga de maneira diferente, né? Então, nós precisamos aprender com Maria, aprender com ela, compreender a situação, não falar nada, não questionar, não importa se
que seja por curiosidade, ou se nós estamos em dúvida, ou se isso vai nos entristecer, e se esta palavra vai levar os nossos planos e projetos a não prosperar, não importa. A questão é que nós temos ouvido, que você tem ouvido. Muitas vezes é a voz do desejo dos nossos corações, das nossas vontades. Muitas vezes a nossa preocupação em ser aceito pelas outras pessoas é ouvir o que eles dizem, o que eles querem. E muitas vezes há uma voz maligna que tenta nos enganar, que tenta nos tirar do caminho certo, correto. Mas existe a voz do Espírito Santo e esta nós precisamos ouvir. Ouvir. E a nossa própria experiência vai mostrar que o nosso melhor sucesso, ele vai se dar quando nós nos colocamos na posição atrás de Jesus. E nunca, jamais querer estar à frente, querer ir à frente. O próprio Jesus, em Mateus, no capítulo de número 11, o verso de número 29, ele diz assim: vinde a mim, ele faz um convite para você, para cada um de nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloque o meu jugo, tome o meu jugo e venham aprender de mim. Eu já mencionei isso já algumas vezes, mas quando Jesus fala em tomar o meu jugo, o jugo é a canga, era aquela canga que era colocada naquela parelha de bois, naquele casal de bois. E qual a razão, o propósito do jugo? É justamente fazer com que aquela parelha de boi ande na mesma direção e na mesma passada, na mesma pisada. Então, o que Jesus está dizendo, primeiro, muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados justamente porque nós queremos tomar a dianteira, queremos ir na frente. Ele fala, não é assim que a coisa funciona. Você só vai trazer peso sobre a sua vida. Se você tem se sentido assim, abra o seu ouvido a esta palavra. Receba e atenda o convite que o Senhor faz. Vem a mim, vem a mim. Vem andar comigo. Vamos fazer junto. Eu faço e você coopera, você me ajuda. E é interessante que em Mateus, no capítulo 8, verso 34, quando Jesus fala com relação a ser um seguidor dele, ele diz, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e então me siga. Há uma versão, há uma Bíblia chamada Mensagem, e eu gosto muito deste versículo, nesta linguagem da mensagem, porque Jesus ele diz assim, quem está na garupa não toma a rédea, não pode tomar a rédea, né? E ele diz assim, ele fala, olha, quem quer ser meu discípulo, na realidade, precisa aceitar a minha liderança. A minha liderança, o meu governo. É muito fácil receber a salvação que há em Jesus. Receber, ser salvo através da nossa fé na obra que ele realizou na cruz. Mas nós somos chamados para que ele venha ser não só o nosso Salvador, mas Senhor também. Senhor
e Salvador. E este senhorio, ele precisa se manifestar. Senhorio fala em comando, fala em governo, fala em tomar a frente, em conduzir. O Paulo, mesmo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 6, quando ele fala, olha, pessoal, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra principados e potestades. Ele deixa claro que existe uma guerra espiritual, né? E a razão, o propósito desta guerra é por domínio. Perdão. Por domínio, por governo. Por quê? Porque na nossa vida sem Deus, nós estávamos debaixo do domínio do pecado, do governo do pecado. E este mundo, as Escrituras dizem, jaz no maligno. Então, nós vivíamos no reino das trevas. E quando nós cremos e recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Paulo na primeira carta aos Colossenses, né? Na carta aos Colossenses, ele diz assim que nós fomos transportados do império das trevas, do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. E isto são reinos espirituais. Então, nós precisamos entender que há uma luta por governo, por domínio. Nós não podemos mais ser dominados pelo reino das trevas, porque nós somos tirados, nós continuamos nesta terra, mas não fazemos mais parte do reino das trevas, fazemos parte do reino de Deus. Então, Jesus ele deixa claro, quem quer ser meu seguidor precisa aceitar a minha autoridade. A minha autoridade, o meu governo, a minha condução. Então, esta versão, ela exemplifica bem isto, né? Nas palavras de Jesus, olha, cara, quem está na garupa, né, não está apto para tomar as rédeas. Então, se você é um seguidor de Jesus, você precisa aprender a estar debaixo da autoridade dele, do governo dele. É ele quem comanda, é ele quem governa. Por isso que Maria diz para aqueles servos, tudo quanto ele vos disser, façai. Então, que voz você tem ouvido nesses dias? É importante parar e pensar. Você tem ouvido quem? Né? As pessoas, para agradá-la, o seu coração, para agradar a sua carne, as suas vontades. Você muitas vezes tem ouvido o maligno, o enganador, ou você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo para poder seguir, ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Então, para ser discípulo, para seguir Jesus, você precisa aceitar a autoridade dele. Então, tudo que ele disser para você, você precisa prontamente ouvir, obedecer. Prontamente, sem titubear. Não dá para questionar Deus quando ele fala alguma coisa para nós. A única coisa que cabe é obediência. Tudo que Deus disser para você, você precisa ouvir e obedecer. Então, esta precisa ser a nossa decisão. Seguir Jesus, fazendo tudo quanto ele nos diz,
tudo quanto Ele nos disser, com uma santa humildade e obediência. Não é fácil, não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar também. Ele não só fala, mas quando Ele fala conosco, no sentido de nos conduzir, de nos levar numa direção, é preciso entender que Jesus vai à nossa frente. Ele não diz para nós fazermos nada que Ele não tenha feito. Muito pelo contrário, Ele nos chama para irmos juntos com Ele. Ele vai à frente e nós vamos atrás. É esta atitude, é compreender, ouvir, compreender, não se justificar, nada disso. Não questionar nada. Nós precisamos ouvir, compreender e obedecer. Este é o desafio que eu queria deixar ao seu coração, né? Estamos no princípio de um novo ano, com muitos desafios pela frente, e a palavra é obediência. Não adianta querer estar à frente, porque, olha, ao longo de todas as Escrituras, desde o princípio, lá em Gênesis, toda vez que o homem quis, né, estar à frente, né, tomar a dianteira, esta atitude só produziu morte e destruição. Morte e destruição. Então, o convite, o desafio, né, é tudo o que o Senhor disser, tudo quanto Ele disser a mim, disser a você, faça, obedeça prontamente. Esta é a garantia de que você vai ser bem-sucedido ao longo deste ano. E o que nós mais precisamos neste princípio de ano é direção de Deus. É uma palavra de Deus. E as Escrituras é a palavra de Deus. As Escrituras, elas são o manual do fabricante. Elas são a bússola, elas são o nosso norte. Elas é que nos dão a indicação, a direção. É a palavra de Deus. Então, quando eu leio as Escrituras, tudo aquilo que o Senhor me disser, eu preciso prontamente fazer, obedecer, sem questionar, sem discutir, mesmo que isto, a princípio, possa me entristecer, possa, talvez, atrapalhar algum plano e projeto, né? Mas o nosso melhor sucesso vai vir como resultado desta posição, atrás, seguindo Jesus e ouvindo a sua voz e prontamente obedecendo. Amém, meu querido? Pai, eu quero pedir que o Espírito Santo, nosso ajudador, ele foi enviado para isto, para nos ajudar, nos orientar, nos fazer lembrar que, pela força do Espírito Santo, pela sensibilidade que Ele nos dá, nos traz, nos concede, nós possamos ouvir a voz do nosso Senhor e nós possamos prontamente obedecer. Eu peço isso, Paizinho querido, com gratidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, toda a sua casa, e que você tenha uma semana cheia de avanços e de progresso.
uma semana com muita paz, alegria e mesmo em meio às lutas, de avanços, de conquistas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.